Fala galera, tudo bem? Pessoal, o que me traz aqui hoje é exatamente a gente continuar falando sobre bioquímica, ou seja, a parte da biologia preocupada em estudar os compostos químicos da célula. Bem, esses estudos já começaram, anteriormente na sala de aula, é óbvio, mas por conta do Covid-19 esse trabalho foi interrompido e a gente precisa dar continuidade aqui, online. Então, falando de coisa boa, voltando a falar de coisa boa, a gente vai pensar que os estudos lá na sala de aula começaram pelas substâncias inorgânicas, Nós trabalhamos água e sais minerais. Nós discutimos tanto as propriedades físico-químicas dessas substâncias, quanto os seus respectivos papéis biológicos. Depois, nós começamos a estudar as substâncias orgânicas. Aí estudamos carboidratos, lipídios e proteínas, dando ênfase às proteínas com funções enzimáticas, as chamadas enzimas. E hoje nós vamos tratar de duas substâncias também orgânicas que são caracterizadas ou denominadas ácidos nucleicos. Bom, então hoje a gente vai falar exclusivamente dessas duas moléculas, O DNA, que em português vira ADN, e o RNA, que em português vira ARN. Leonildo, pode ser chamado assim? Pode sim. Inclusive, eu sinalizo para vocês que hoje tem se tornado muito comum, quando essas moléculas são abordadas nas provas, a gente utilizar a sigla ADN e ARN. Não é incorreto, gente. Pode ser chamado assim também. E o que é que eles são? Elas são moléculas, de caráter ácido, encontrados predominantemente no núcleo das células. Então, a gente percebe, na verdade, que essas substâncias elas vão ser encontradas em maior quantidade no núcleo celular. Não significa dizer que não existem em outras partes da célula. Por exemplo, no interior de mitocôndrias e cloroplastos, é muito comum a gente encontrar essas duas moléculas. Assim também como nós encontramos alguns tipos de RNAs no citoplasma celular, dispersos no citoplasma. Então, nós vamos tratar exatamente do estudo dessas duas substâncias. Substâncias de caráter ácido, predominantemente nucleares. Como toda e qualquer outra molécula orgânica ou composto orgânico, essas duas moléculas, gente, elas são formadas por unidades menores. Só para a gente fazer aqui uma comparação. Quando nós estudamos lipídios, a gente percebeu que todo e qualquer lipídio ele é formado por unidades menores, denominadas de ácidos graxos. Quando nós estudamos proteínas, nós vimos então que as proteínas são moléculas orgânicas também muito grandes, formadas por unidades menores, chamadas de aminoácidos. E quando a gente vai estudar então ácidos nucleicos, a gente percebe também que elas são moléculas grandes, formadas por unidades menores. E nesse caso, as unidades menores que vão formar os ácidos nucleicos são chamados de nucleotídeos. Então é por isso que quando você vai lá para a definição tanto do DNA quanto do RNA, o livro define essas duas moléculas como sendo polinucleotídeos. Ou seja, poli, vários, nucleotídeos são essas unidades menores que vão constituir ambas as moléculas. E aí, o que vai ser esse tal nucleotídeo? Esse nucleotídeo, gente, é uma unidade constituída por três componentes. O fosfato, que é um radical iônico, A pentose, que pela nomenclatura você volta lá em carboidrato e relembra que uma pentose é um carboidrato simples, é um monossacarídeo constituído por 5 carbonos. Você conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aí você percebe que essa pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, vai estar ligado a uma base nitrogenada. A depender do tipo de nucleotídeo que estejamos falando, essas bases elas podem variar.
Primeiramente, eu tenho que entender que essas bases podem ser de dois tipos. Podem ser púricas ou pirimídicas. As bases púricas são representadas por adenina e guanina. As pirimídicas podem ser citosina, timina e uracila. No caso da pentose, também vai depender do tipo de nucleotídeo que estejamos falando. Eu tenho a ribose, que é uma pentose representada pela fórmula C5H10O5, ou então a desoxirribose, a C5H10O4. Por que você vai me perguntar, e por que essa fórmula? Porque se você for lembrar, o que é um carboidrato? O nome já está dizendo, gente. Carbono hidratado. São longas cadeias carbônicas, não é isso? Contendo moléculas de água. E aí, se você for observar, você vai ter, no caso da desoxirribose, você tem 5 carbonos, tá? E aí você vai perceber que essa molécula ela vai ter um oxigênio a menos do que a ribose. E aí você percebe, bom, e o que isso significa? Significa dizer o seguinte, gente, que esse oxigênio a menos vai fazer com que a desoxirribose dê uma maior estabilidade à estrutura da molécula do DNA. Até por isso que o DNA ele é muito mais estável do que o RNA, porque a sua pentose contém um oxigênio a menos. Então observe que o nucleotídeo ele é formado de fosfato, pentose, que pode ser a desoxirribose ou a ribose, e as bases nitrogenadas, que podem ser púricas ou pirimídicas. Se forem púricas, são adenina e guanina. Se forem pirimídicas, citosina, timina ou uracila. Outra coisa também importante é entender como esse radical fosfato ele surge. Esse radical fosfato, pessoal, ele é resultante da quebra de ácido fosfórico. E aí, quando você tem a quebra de ácido fosfórico, você percebe que os hidrogênios ionizáveis vão ser liberados em um meio aquoso e o radical fosfato ele vai ficar aqui com a cargazinha aqui, ó, livre. Então vai ficar um composto aqui representado por PO4-3. Ó, a cargazinha aqui, as cargazinhas livres, exatamente porque os hidrogênios foram liberados. Diante disso, a gente percebe que existe uma diferença, ou diferenças entre o nucleotídeo, que vai constituir o DNA, e o nucleotídeo que vai constituir o RNA. Se a gente observar aqui, o DNA nucleotídeo, ele é formado de fosfato, desoxirribose e adenina, fosfato, desoxirribose e guanina, fosfato, desoxirribose, citosina ou fosfato, desoxirribose e timina. Então observe que as bases nitrogenadas que vão fazer parte do DNA são adenina, guanina, citosina e timina. Quando você vai analisar a composição química do nucleotídeo constituinte do RNA, a gente percebe que há duas mudanças. A primeira mudança é que o açúcar ou a pentose passa a ser a ribose e a base nitrogenada timina é substituída pela uracila. Veja então que as únicas diferenças que existem entre o DNA nucleotídeo e o RNA nucleotídeo são, no caso, a pentose, a ribose aqui e a desoxirribose lá no DNA, e no caso aqui sai a timina e entra a uracila. Então, várias unidades dessas vão dar origem exatamente a essas estruturas aqui. Um outro ponto importante também que a gente tem que observar é que as moléculas do DNA comparada à do RNA, elas apresentam uma diferença em termos de configuração. A gente diz que o DNA ele é uma molécula dupla. Por que a gente fala isso? Porque a gente consegue observar nessa molécula do DNA a presença de duas cadeias, tá vendo? Polinucleotídicas. E essas duas cadeias polinucleotídicas, elas se entrelaçam, ou seja, elas têm uma disposição helicoidal.
que é exatamente essa ideia de que uma está, na verdade, dando um giro em torno de um eixo imaginário, tá vendo? Estão intercruzando aqui. Então, a gente diz que essa molécula ela é dupla helicoidal. Ainda por cima, eu tenho que entender também que essa estrutura é muito similar a uma escada, né, enrolada. E a gente percebe então que, sendo uma escada enrolada, né, entre aspas, a gente consegue observar então aqui o corrimão da escada. E a gente também consegue observar, entre esses corrimãos, a gente consegue observar os degraus da escada. E aí, existe um modelo. Esse modelo ele foi construído e descrito em 1953 a partir dos trabalhos de 3 pessoas, basicamente. Rosalind Franklin, né, uma química, Francis Crick e James Watson. Se bem que a história verdadeira, né, ela termina mostrando que Rosalind Franklin ela foi injustiçada, ela foi tirada de tempo, né, utilizando uma gíria bem atual, porque na verdade ela desenvolve toda a pesquisa em relação à estrutura dessa molécula, porque ela desenvolve uma técnica chamada de cristalografia de raio-x, e ela consegue cristalizar a molécula de DNA. E quando ela cristaliza a molécula de DNA, ela tira uma fotografia e percebe que o formato dessa molécula é um formato de uma hélice. E aí, numa das apresentações que ela fez sobre essa descoberta, né, os caras Francis Crick e James Watson estavam presentes, anotaram as informações e, de repente, sem ela saber, foi lá no laboratório, utilizando alumínio e papelão, eles construíram um modelo tridimensional e apresentou esse modelo, mostrando exatamente como essas duas fitas, né, como essas duas cadeias, na verdade, como essas duas fitas se configuravam no espaço. E aí, isso deu um quiprocó etado, uma confusão etada, e terminou, na verdade, no final da história, os 2 caras ficando com bônus, enquanto que, na verdade, Rosalind Franklin ela não teve o reconhecimento devido. Mas isso é uma história para a gente contar, né, numa outra oportunidade. O importante aqui é você entender o seguinte: a gente vai pensar então que se esse DNA ele é similar a uma escada enrolada, a gente vai ter que entender que esse corrimão aqui ele é formado pelo fosfato e pela pentose, tá? Enquanto cada degrauzinho desse aqui seria formado pelas bases nitrogenadas. Então vamos pensar aqui, de um lado a gente tem fosfato, pentose e uma determinada base nitrogenada ao longo de toda essa molécula. Do outro lado, a mesma coisa, a gente tem fosfato, pentose e uma outra base nitrogenada. E essas bases nitrogenadas, elas vão estar unidas entre si por pontes de hidrogênio. Logo, então, quando a gente percebe, portanto, a gente então vai dizer o seguinte, que a molécula de DNA ela é uma molécula de dupla cadeia, helicoidal e complementar. Por que complementar? Porque as bases, gente, nitrogenadas do DNA, elas vão se combinar de uma forma extremamente específica. E aí a gente tem que entender que sempre a gente vai ver a combinação de uma base púrica com uma base pirimídica. Nunca você vai ter uma base púrica com outra púrica, nem pirimídica com pirimídica. É sempre púrica mais pirimídica. E qual seria o pareamento específico? Se de um lado você tiver a base púrica adenina, do outro lado você vai ter a base pirimídica timina. Se de um lado você tem guanina, do outro lado obrigatoriamente você vai ter citosina. Um outro ponto importante também é a gente entender o seguinte: adenina com timina, elas vão sempre se ligar através de 2 pontes de hidrogênio, enquanto guanina com citosina sempre vai se ligar através de 3 pontes de hidrogênio. Logo a gente percebe que a ligação mais estável é a ligação guanina-citosina. E a adenina e timina é uma ligação menos estável. Por quê? Porque você só tem apenas 2 pontes de hidrogênio. Isso significa dizer o seguinte: se eu tiver que quebrar
essas ligações, eu vou gastar muito mais energia para quebrar guanina com citosina do que adenina com timina. Grave essa informação porque já foi questão de vestibular. Outro ponto importante também é o seguinte: eu tenho que entender também que além da molécula ser dupla, helicoidal e complementar, essa molécula ela é antiparalela, ou seja, a sequência iniciadora de uma fita representa a sequência terminal da outra. Então isso vai ser muito importante, porque isso vai definir o sentido da replicação, o sentido da vida. É muito importante a gente entender isso aqui. Outro ponto importante é que essa molécula de DNA, gente, ela vai representar o material genético da maioria das espécies. Então vamos pensar o seguinte, que quando os caras então descobrem a estrutura que o DNA tem, eles conseguem definir tanto as propriedades dessa molécula, como também conseguem definir ou conseguem entender a função dessa molécula. Então vamos pensar o seguinte, o DNA então, por conta da sua estrutura molecular, ele consegue apresentar determinadas propriedades e essas propriedades fazem com que essa molécula seja responsável pela hereditariedade. Então vejam que o papel do DNA está relacionado à sua estrutura molecular e às suas propriedades químicas e biológicas. Quando a gente então compara com o RNA, a gente percebe que o RNA ele não é uma fita dupla, não é uma molécula dupla, é uma molécula simples, está vendo? Então significa dizer o seguinte, que seria uma escada, né, entre aspas, formada apenas por um corrimão. E aí, corrimão e degrau. O que você vai ter nesse corrimão? A mesma coisa, fosfato e pentose. E os degraus também você vai ter as bases nitrogenadas, com uma diferença. Aqui você, dentro das bases nitrogenadas, você não vai conseguir encontrar a presença de timina, porque no RNA a timina é substituída por uracila. Então, pontos importantes aqui abordados. Nesse caso aqui, a gente vai falar que a molécula de DNA comparada com RNA tem diferença de estrutura. O DNA é duplo, o RNA é simples. O DNA ele contém fitas complementares, o RNA só tem uma única fita. O DNA tem o formato helicoidal, já o RNA não. Logo, a gente percebe o seguinte, que quando a gente vai discutir então, né, o papel biológico dessas moléculas, esse esquema aqui traduz tudo. A gente então entende que o DNA, por conta das suas características moleculares, ele tem algumas propriedades, como o poder de replicação, representado aqui por essa simbologia, e o poder de transcrição. Importante a gente saber o seguinte, que essas propriedades que o DNA tem vão permitir, né, o fluxo gênico, ou seja, vão permitir a hereditariedade, vai fazer com que o DNA seja o material genético. Observe então que quando o DNA se replica, é porque ele consegue formar cópias de si mesmo. Só que a gente tem que ter atenção para aquela condição. Quando esse DNA se replica, ele se replica de uma forma semi-conservativa. Relembrando o que seria isso, significa dizer o seguinte, que a molécula inicial ela serve de molde para formar a nova molécula. Então significa dizer o seguinte, que quando esse DNA inicial serve de molde para a formação da nova molécula, ele vai garantir nessa nova molécula a transmissão das informações genéticas. Então a replicação ela tem a ver com a transmissão das características genéticas. Uma outra propriedade que o DNA tem é de transcrição, que o próprio esquema aqui já mostra. Transcrição é quando o DNA ele serve de molde para a síntese de um RNA do tipo mensageiro. E observe que a partir desse RNA mensageiro é que vai acontecer a síntese de proteínas. Então é muito simples a gente entender que
O DNA, ele é uma molécula informacional, é como se fosse, por exemplo, um livro de receitas, e nesse livro existem todas as receitas necessárias para um organismo qualquer sintetizar as suas proteínas. Então a gente observa que toda e qualquer característica inerente a um ser vivo é determinada exatamente pelo tipo de proteína que esse ser vivo produz. E esse tipo de proteína que ele produz, por sua vez, depende da informação genética que ele carrega. Então vocês percebem, portanto, que quando eu falo que o DNA ele é responsável pelo controle metabólico dos seres vivos, é porque ele é responsável por armazenar todas as informações necessárias para que um organismo sintetize a sua proteína. Vocês então ainda percebem que o RNA ele ainda é capaz de sofrer a chamada tradução, ou seja, toda a informação genética que ele copiou do DNA, ele consegue traduzir em cadeias polipeptídicas, ou seja, em proteínas. Uma outra coisa também que poderia chamar a atenção de vocês é o seguinte: por que existe essa outra setinha aqui embaixo? Um RNA produzindo o DNA. Isso aqui só acontece, gente, exclusivamente em micro-organismos conhecidos como vírus e de uma categoria especial, os chamados retrovírus. Os retrovírus, eles são vírus de RNA, ou seja, vírus que tem como material genético o RNA, só que além desse RNA, eles são dotados de uma enzima especial chamada de transcriptase reversa. Então, quando esses retrovírus eles querem se replicar no interior de uma célula, o que é que acontece? Quando eles querem infectar uma célula, eles então entram na célula, liberam o RNA mensageiro, e graças a esse RNA mensageiro, olha o que acontece, graças a esse RNA viral, olha o que acontece, juntamente com a transcriptase, esse RNA viral então confecciona ou produz o DNA viral que vai infectar o DNA da célula, realizando a transcrição reversa. Por isso que a setinha está indo aqui, ó, na contramão, tá vendo? Agora, o normal, na maioria esmagadora de seres vivos, é o DNA formar um RNA. Aí você chama esse processo de transcrição. No caso dos retrovírus, eles conseguem fazer transcrição reversa porque eles têm uma enzima que permite o RNA deles produzir um DNA. Somente nos retrovírus isso aqui acontece, tá vendo? Agora, tradução é quando o RNA mensageiro consegue transformar todas as informações que ele copiou do DNA a partir exatamente dessas informações, eles conseguem então traduzir produzindo proteínas. Então observe, ó, esse momento aqui você consegue entender que o papel biológico das moléculas informacionais da célula é exatamente de controlar o metabolismo celular. E o metabolismo celular ele é sempre controlado pelo tipo de proteína que essa célula produz. Então, ó, se você não tiver essas proteínas, obviamente, as características elas não vão se expressar. Então, aqui, gente, está o dogma central da biologia. O ser vivo ele é dotado de informação genética. Essa informação genética, então, contém, né, as sequências que vão definir exatamente a síntese das proteínas desse organismo. Então, é muito importante a gente entender isso, tá? Então, quando a gente fala, portanto, dos ácidos nucleicos, a gente está falando das substâncias que vão controlar as atividades celulares. Logo, gente, a gente percebe que são moléculas consideradas moléculas mestras da vida. Quanto a você entender essa transcrição, essa tradução de uma forma minuciosa, a gente vai discutir isso aí na próxima aula, quando nós falarmos de síntese proteica, beleza? Então, de qualquer forma, fica a dica. Falou em DNA e RNA, representa o material genético das espécies. Sem elas, a vida ela não se expressa, beleza? Então, um abraço e até a aula sobre síntese proteica.